Muito bem, esse é o primeiro vídeo da revisão para a primeira VA, a disciplina de Economia Política, que está sendo lecionada no primeiro semestre de 2011 na UFRPE. Bom, aqui eu vou fazer breves comentários sobre as respostas que já foram submetidas pelo próprio blog no formato de um documento PDF. A primeira pergunta: o que é o capitalismo? O que é capitalismo? Bom, tem duas descrições para o capitalismo, né? Na visão marxista, a gente tem a descrição do modo de produção capitalista, que se define por dois elementos. O primeiro é a propriedade restrita do meio de produção, e o segundo, a forma de relações sociais, que são através do assalariamento. Essas duas características, a distribuição da propriedade dos meios de produção e a forma de relações sociais, caracterizam qualquer modo de produção na visão marxista. Pois bem, a segunda visão do que é o capitalismo é descrever a operação de mercados privados para a grande maioria das transações, sendo que a produção se dá na forma de empresas particulares, cujo objetivo é a obtenção do lucro na produção e venda dos bens. Tá, então ambas definições são corretas e eu acho que elas se complementam à medida que são muito diferentes, mas abordam também aspectos diferentes da economia. No segundo caso, o que é economia política? Ora, gente, essa é uma pergunta muito elementar e muito fundamental para o nosso curso. A nossa disciplina se chama Economia Política. Então, a economia política, no caso, a descrição do que é uma descrição do que é o objeto de estudo desse nosso semestre. Então, no primeiro caso, a gente tem uma visão marxista, para a qual a economia é política. Então, economia política seria a ciência econômica na visão marxista, que seria a descrição, a compreensão e a explicação do fenômeno econômico, tendo em vista sua característica indissociável dos elementos institucionais, dos processos políticos e sociais e da história da evolução do sistema. Então, essa visão de economia política é a visão de uma ciência econômica integrada a fatores de ordem não puramente econômicos. Tá? Já na visão do mainstream, né, que é a corrente principal do pensamento econômico, a economia política é um ramo apenas da economia, um braço apenas da economia, no qual se concentra a atenção sobre o arcabouço e a gestão institucional. Então, a intervenção da regulação, do Estado, das instituições no funcionamento do mercado. Tá? No momento de crise como o atual, essas diferentes concepções levam os primeiros, ou seja, os marxistas, a apontarem o iminente fim do capitalismo. Então, eles observam qualquer situação de crise e falam: olha, mais uma vez o capitalismo se mostra instável e tende ao colapso. Enquanto os últimos se dedicam a explicar por que o arcabouço institucional é insuficiente ou é incapaz de corrigir falhas de mercado. Então, em um dos casos, você vê uma visão um pouco mais pessimista em relação à evolução do capitalismo. Na outra, você tem uma visão um pouco mais pessimista a respeito da capacidade nossa de intervir e corrigir falhas de mercado. Tá. Terceira pergunta: selecione e discuta 4 fatores que ajudam a compreender o declínio do feudalismo como modo de produção predominante. Aqui a gente destacou 2, tá, gente? Mas existe uma série de outros lá nas nossas fichas de aula. O primeiro que eu destaquei aqui é o crescente envolvimento da classe de senhores feudais em mercados que exigiam renda monetária. Então, de alguma forma, eles se associavam a um nível de atividades que exigia entesouramento, exigia o uso de moedas e que, com isso, permitia um ganho de escala na acumulação de riquezas que seria imprescindível para a etapa posterior, que é a emergência do capitalismo. O segundo ponto é a ineficiência técnica do feudalismo, em que as produções eram todas de pequena escala, de baixa divisão do trabalho, então pouca especialização na mão de obra. Isso fazia com que o sistema fosse relativamente muito ineficiente comparado com as alternativas de fabris que iam surgir
no período posterior. Tá, questão 4. O que você entende pela expressão o fim da história? Ora, gente, a expressão o fim da história foi aquela discussão que a gente fez a respeito de a compreensão da história como sendo uma sequência de sistemas alternativos da luta de classes, de formas de organizar luta de classes. Então, é uma maneira de ler a história sempre pensando o escravo contra o senhor, o servo contra o senhor feudal e o trabalhador contra o capitalismo. Então, a história definiria essa sucessão de formas de se organizar a luta de classes. Uma vez que a gente tem a predominância, lá no final do século XX, de democracias liberais, essas sucessões de organizações da luta de classes estaria interrompida. E aí essa ideia de que o fim da história adviria. Mas é importante lembrar que essas democracias liberais, chamadas democracias liberais, elas não emergiram como sendo um sistema capaz de destruir os seus concorrentes. E, na verdade, os seus concorrentes eclodiram, né? De alguma forma, observaram essa derrocada pela sua própria incapacidade de se manter competitivo na organização econômica e social. Então, a temática da economia política estuda precisamente o desenvolvimento desses fenômenos dentro da concepção marxista da história, em que toda a história é luta de classes. Muito bem, vamos para a questão 5. Qual foi o papel das cidades na evolução do capitalismo? Em que contexto sua organização se tornou determinante para a aceleração dessas transformações? Gente, olha só, a ideia aqui é lembrar que as cidades emergiram primeiro como uma forma de comércio mais organizada, ainda sob a tutela das autoridades feudais. Só que, na medida que eles começavam a operar, eles observavam essa tutela como sendo desfavorável à obtenção de ganhos. Então, com o passar dos anos, as cidades passam a constituir acampamentos de comerciantes, em que ainda assim imperam jurisdições particulares muito severas, muito rigorosas e muito restritivas à operação do comércio. Então, a gente começa a ter o deslocamento dos comércios, das feiras, dos mercados, uma parte dela principal dentro da cidade, mas uma parte também fora das cidades. Se dentro da cidade passa a haver uma cidadania restrita, e aqui cidadania entre aspas, na medida de que você tem direitos especiais, uma vez que você é considerado cidadão, fora da cidade você tem um processo de transição entre modos de produção, em que o fortalecimento desses comerciantes sinaliza os conflitos futuros com vistas a uma independência da ordem feudal. Então, as cidades elas refletem essa busca de autonomia dos pequenos negócios, que de alguma forma vai avançar em direção a uma nova classe social, a classe da burguesia. Tá? Então, as cidades são um fenômeno de consolidação desses elementos transitórios para uma nova classe, para a emergência de uma nova classe social. Questão 6. Como se deu o surgimento do capital industrial? Que fatores foram determinantes para sua emergência na Inglaterra? E de que maneira a Rainha Elizabeth I e seu sucessor Jaime I contribuíram para sua consolidação? Ora, gente, a emergência do capital industrial, a gente tem aqui a acumulação de capital com grandes comércios, né, dentro e fora das cidades, então permitindo uma acumulação de capital financeiro. A gente tem a penetração crescente da economia monetária, então a moeda se consolida como um meio importante de troca, mas também passa a permitir operações de crédito e até operações de poupança. Então, endividamento, poupança, tudo isso torna a atividade produtiva potencializada na medida que você pode usar recursos de terceiros para ampliar sua produção. O crescimento do assalariamento em fazendas e posteriormente em oficinas de manufaturas. Então, o assalariamento vai se tornando uma forma mais eficiente de agregar a mão de obra em torno da produção capitalista. A gente tem a divisão do trabalho, com a especialização cada vez mais acentuada das tarefas. O localismo urbano que vai sendo derrubado, então você começa a produzir e vender para outros mercados e, de alguma forma, também
contestar aqueles comércios privilegiados entre grandes centros urbanos. E, por fim, o desenvolvimento de uma agricultura capitalista, que era capaz de, por um lado, liberar mão de obra e, por outro lado, fornecer alimentos a um preço bem barato, de modo que o salário do trabalhador poderia ser bem baixo e ainda assim sustentá-lo de nutrientes suficientes para que ele continue trabalhando e se reproduza, de modo a fábrica sempre ter de onde lançar mão para trabalhadores a custos muito baixos. Tá, o que marca a Inglaterra como sendo o berço do capitalismo é o sucesso da burguesia em buscar na produção, ao invés de a troca no comércio, a riqueza. Então a nobreza inglesa autorizou a ruptura desses privilégios ao capital mercantil e, ao fazê-lo, permitiu o florescimento do capital industrial, esse sim verdadeiramente revolucionário. Então o papel aqui da rainha Elizabeth I e de seu sucessor Jaime I era na forma tanto de concessão à operação de fábricas, como do rompimento de certos privilégios que antes só os grandes capitalistas mercantis, ou seja, os grandes vendedores e compradores no atacado, com comércios privilegiados, restritos, tinham acesso. Então, na medida que se expande certos direitos à produção industrial, permite-se a sua evolução como classe. Opa, sem querer eu voltei aqui para... Vamos voltar para a questão 6. Então, a gente concluiu agora a questão 6. Vamos para a questão 7. O que motivou a Guerra Civil Inglesa? O que o chamado Commonwealth representou na história da evolução do capitalismo? Gente, essa guerra civil que se deu lá no século XVII ocorreu entre os parlamentaristas, os novos burgueses representados, buscando uma representação mais significativa na organização do Estado inglês, e os monarquistas, que basicamente eram formados tanto pela nobreza de nascimento, como dos novos nobres, daqueles que vinham através de formação de laços de família e através da compra de títulos de nobreza, se tornando parte dessa ordem preponderante. Pois bem, esse embate foi vencido pelos primeiros, pelos novos burgueses e pelos parlamentaristas, e com essa vitória a gente observou a execução do rei Carlos I, o exílio de Carlos II, o estabelecimento da Commonwealth, entendida como República Parlamentarista Inglesa, que sobrevive até hoje. A guerra marcou o fim do monopólio sobre a fé cristã, que detinha a Igreja da Inglaterra, mas também marcou a emergência do Oliver Cromwell, que era o cavalheiro fazendeiro, e que representava os centros manufatureiros provinciais, estes sim insurgentes contra o dízimo cobrado pela Igreja e também contra aquele jogo de cartas marcadas que constituía o comércio sob a administração do rei. Então, vencida a guerra contra a parceria mercantil e a realeza, essa parceria capital mercantil e realeza, esse ímpeto revolucionário começa a dar vazão a anseios pela distribuição de terras, pela cidadania ampla. Só que esse radicalismo, obviamente, era desinteressante também para a nova classe de burgueses. Eles logo começam a ser combatidos dentro das próprias fileiras do exército do Cromwell. Em termos de política econômica, o que o Commonwealth trouxe? Ele trouxe voz aos interesses provinciais, como já dissemos antes, estímulo ao comércio exterior e a eliminação de monopólios com a nova lei de navegação, a abolição dos títulos de posse feudais e, de alguma forma, a consolidação de sociedades por ações. Aqui a gente já observa um capitalista, a organização de empresas compartilhada as suas propriedades na forma de ações e bastante emblemáticas para o período que sucederia, que era da Revolução Industrial. Pois bem, a questão 8 já pergunta imediatamente o que foi a Revolução Industrial e em que contexto ela ocorreu. Então, foi o processo de conferir um novo caráter à produção, em que se dão a utilização de máquinas movidas por energia não animal. Então, a gente está falando de explorar a energia através da queima de combustíveis, a pressão que o vapor
é capaz de provocar para a movimentação de máquinas, de pistões e assim vai. Houve também a exigência de que os trabalhadores se concentrassem num só lugar, então passa a existir a fábrica. A imposição à produção de um caráter de processo coletivo, que era meio mecânico e meio humano, então a produção deixa de ser individual, de pequenas oficinas com uma ou duas pessoas, e passa a ser composta de inúmeras etapas. Isso levou à ampliação da divisão do trabalho, então cada trabalhador passa a ter uma função muito específica dentro da fábrica, e a níveis que não eram sequer imagináveis anteriormente. Mas também estabelece um regime de dependência do trabalho à máquina, sem a qual o operário ficaria relativamente pouquíssimo produtível e, portanto, descartável. Mais importante que definir a Revolução Industrial é compreender o ciclo que ela inaugura. Uma nova máquina leva a uma maior especialização da mão de obra e, em muitos casos, simplificação da tarefa que restava ao trabalhador, que, por sua vez, permite a incorporação de mais tarefas a novas máquinas. Então, a utilização de mão de obra começa a ficar cada vez menos necessária, cada vez mais rara, e só pela ampliação das fábricas é que a gente tem um contingente cada vez maior de populações submetidos ao regime capitalista. Desse ciclo advém a tendência às grandes fábricas e às corporações. Aos trabalhadores resta concorrerem impiedosamente entre si pelo emprego, mantendo a mercadoria a trabalho abundante e seu preço deprimido. Então a gente já tem alguma noção de como que essa Revolução Industrial ela inaugura um período muito pouco favorável ao trabalhador e a sua submissão a condições desumanas dentro dessa fábrica que caracterizava a emergência original do capitalismo. O vídeo vai completando 17 minutos, então eu vou fazer uma pausa e continuamos no próximo.